Não foi uma gravidez planejada, mas aí ainda dava para eu fazer o primeiro período. E aí, para eu conseguir trancar, para cuidar da minha filha, né? Quando nascesse, eu precisava passar em todas as disciplinas. E aí eu comecei em Física Bacharelado, que todo mundo sabe que o primeiro ano de Física Bacharelado é muito pesado, mais pesado mesmo do que a matemática, que eles até estão tentando mudar um pouco a grade por conta disso, mas aí eu consegui passar porque eu precisava trancar para depois retornar. O que aconteceu foi que logo após eu terminar o primeiro período, e aí eu passei em tudo, com muita dificuldade, eu voltei depois que eu tive minha filha para poder trancar e não consegui trancar por uma pessoa que não queria me atender. Não queria atender bem. Eu perguntei como é que eu faria para trancar, expliquei que era porque eu tinha uma filha e a pessoa, tipo, como se, mas você não vai voltar mesmo com uma filha? E eu, mas já passou o período. Eu, sim, já passou o período, o que é que eu posso fazer? Porque eu passei em tudo, justamente para... E eu não consegui trancar, então eu tenho um semestre no meu boletim, né? Um semestre como se eu tivesse tirado 0 em tudo, porque eu simplesmente não consegui trancar, apesar de eu ter passado em tudo. E durante o período que eu estava grávida, foi muito difícil, porque eu ainda não tinha bolsa. Eu vim de uma família muito carente. Muitas vezes eu ficava aqui na UFAL, porque física é integral. Muitas vezes eu ficava aqui na UFAL só com um lanche, ou às vezes nem lanchava, às vezes vinha a pé, porque eu morava no Cruzeiro do Sul, que é próximo, mas não tanto. Mas muitas vezes eu vinha a pé grávida, porque eu não tinha condições. Bom, o único apoio que eu tinha era um dos meus familiares, minha mãe e meu pai acabou falecendo ano passado. E a minha mãe não tinha mais condições de ficar com ele por conta de problemas de saúde e também porque ficava muito pesado, muito puxado para ela. E chegou um certo momento que não deu mais e eu não tinha condição de colocar ele numa creche. Gostaria muito de ter colocado ele no NDI, só que infelizmente não dava porque eles só admitem crianças a partir de 2 anos de idade. Aí para mim ter teve um desencontro muito grande a respeito da questão financeira, da até ajuda mesmo dos meus pais, no caso da minha mãe. E por conta disso eu tinha que me virar. Como é que eu ia assistir aula? Como é que eu ia fazer aula prática e tal? Tudo no hospital. Eu não posso levar a criança para o hospital. Então para mim ficava bem complicado. Privilegiada, né, em questão com o meu marido. Ele trabalha à noite. Ele é frentista e ele trabalha na madrugada. Então ele pega turno dobrado. Quando ele chega em casa, ele fica com a nossa pequenininha. Eu deixo a mais velha na escola, trago o do meio aqui pro NDI. Aí estudamos no período da manhã e quando chego à tarde eu pego eles para mim, para ele poder descansar. Aí, em momento nenhum, eu tive que parar. A Melissa, quando eu engravidei de Melissa, eu estava no primeiro período de Química, em 2010. Aí, por motivos pessoais, eu não me dei bem com a turma, não tínhamos o acesso ao WhatsApp, né? Essas comunicações, eu perdia muita aula, por não saber onde estava a turma. Aí eu acabei fazendo vestibular novamente e passei para letras. Quando estava em letras, quinto período de letras, eu engravidei de Anthony. Aí já lá, foi no período que teve aquela segunda greve. Aqui, aí o fim da minha gestação e começo, que eu peguei essa maternidade, foi no período de greve. Então, eu não sofri muito assim. Porém, na volta, tive professores que entraram em contato comigo para saber sobre a maternidade, reposição de trabalho. E eu consegui associar normalmente, passar normalmente nas disciplinas. Quando chegou no sexto período, eu percebi que eu me dava muito bem nas matérias pedagógicas e passava nas matérias do curso de letras, nas matérias do próprio curso. Então eu decidi fazer reopção e vim pra cá. No fim do quarto período, eu descobri que estava grávida de Mirella. Aí eu peguei e fiz, como a gente faz a reopção, a gente fica devendo matéria todos os períodos. Aí eu peguei, me matriculei em todas as disciplinas que eu estava atrasada, passei o quinto período pagando todas as matérias do quinto e todas as matérias atrasadas para poder, quando ela nascesse, eu não estava muito
cheia de disciplinas para pagar. Já tive algumas vezes que trazer ela, mas ela já maiorzinha, 2, 3 anos. Eu não trouxe ela menor, não que eu não precisasse. Eu precisei muitas vezes, só que eu preferia faltar porque eu sabia que eu não ia ser acolhida. Especialmente no meu curso, né? Que a maioria são professores mais antigos e alguns não têm tanta abertura. Depois, quando ela tinha uns 3 anos, algumas vezes eu precisei trazer ela, até acontece ainda de eu trazer ela. Alguns professores aceitaram até muito bem, muito mais do que eu esperava. Um deles mesmo já trazia a filha também, que às vezes precisava, então ele sabia lidar com a situação. Eu acho que o interessante é isso, quando tem pessoas que já vivenciou aquela experiência. Muita gente abomina ou não aceita porque não entende, né? E nem procura entender, o que é pior ainda. Mas teve caso, quando eu estava no início do meu mestrado, que eu até pensei em desistir, que um professor, eu precisei muito trazer ela, o professor não aceitava. Uma vez foi ele dizendo, ela não vai entrar, e eu entrando com ela, e aí gerou uma confusão, porque a turma também ficou dividida, algumas pessoas apoiavam, outras ficavam contra, outros professores também acabaram me pedindo para eu ir pedir desculpa a ele, quando eu acho que eu não deveria. Uma vez eu precisei levar ela para uma prova desse mesmo professor. Foi muito complicado. A minha sorte foi que um casal de amigos que estavam passando, eu estava desesperada porque eu queria terminar minha prova, ele não deixava eu ficar com a minha filha na sala. E aí esse casal de amigos fez, não, a gente fica com ela, que a gente vai ficar por aqui até umas 6, 7 horas e tal. A gente fica com ela até você terminar, mas eu fiquei tão nervosa com a situação, que era fazendo a prova e chorando, e eu, enfim, fiz o que eu consegui fazer, mas é muito complicado. Mas também tiveram casos bons, tiveram professores que eu levava e ficava tranquilo, dava papel, lápis de cor, deixava o quadro, uma parte do quadro para ela ficar brincando. Então, é isso, eu acho que é a questão de você, o professor, a professora ter a vivência ou pelo menos procurar entender, né? E não só rejeitar. Eu acho que desde quando ele tinha uns 4 meses, eu já levava ele para aula, para assistir aula comigo e tal. E, assim, a gente via a objeção de algumas pessoas, outras já não tinham problema algum. Tinha professores que achavam super legal, alguns pegavam no colo, davam aula com ele no colo, entendeu? Outros já olhavam com cara feia. Então, nem todo mundo vai apoiar. Mas, independente de qualquer coisa, eu não ia deixar de levar meu filho. Eu ia deixar ele com quem? Eu não tenho apoio da parte do pai dele. Então, o apoio eu estou tendo agora. Mas é uma coisa assim que eu não posso esperar a boa vontade dos outros. Mas eu tive muitas dificuldades nesse período. Que eu fiquei trazendo ele para cá, para a universidade, para assistir aula comigo, porque às vezes você não aprende direito, fica aquela coisa bem deficiente, acaba perdendo matéria, acaba as pessoas julgando você da forma errada. Tudo bem que o julgamento das pessoas às vezes não interessa muito, mas às vezes você acaba se doendo com isso e acaba lhe machucando, porque, poxa, eu não estou falando de você, estou falando do seu filho. A gente conhece os professores, né? Então, quando tem professor que eu sabia que ia ser complicado, eu já contratava uma amiga. Como eu paguei matérias em muitas turmas, eu conheci muita gente aqui no CEDU. Então, quando eu precisava vir para uma aula que o professor é um pouco mais chato, que não gostava do barulho, do chamar a atenção, eu chamava alguma amiga para ficar naquele momento da aula com a minha pequenininha. Então, eu acho importante que a universidade veja isso, que tem muitas mães estudantes, graduação, pós, que precisam de um apoio. E um grande ponto assim, eu acho que aqui no Nordeste é o Rio Grande do Norte. A UFRN, eles têm um NDI, que é um núcleo de desenvolvimento semelhante a esse, e tem um CONDICAP, que é uma continuação, ou seja, a criança que sai do NDI vai para um CONDICAP, e ela pode ficar do 1º até o 9º ano, ou seja, o ensino fundamental 1 e 2 completo, e tem o período parcial ou integral que a mãe escolhe, ou o pai escolhe quem precisa, que está na universidade.
exemplo, o NDI só admite crianças a partir de 2 anos de idade. O REMAD, a gente só tem um ponto, exemplo, acho que essa palavra é correta, a gente só tem uma sede, exemplo. Eu acho que seria interessante que os outros blocos abrangessem isso, que todo mundo se relacionasse com esse curso. Seria interessante porque, tipo, eu faço nutrição no CESAL, mas tem uma aluna que faz jornalismo e ela não tem como se deslocar de lá até o bloco do CESAL. Então seria interessante se tivesse, exemplo, um REMAD no bloco de jornalismo, entendeu? Eu acho que se todos se envolvessem nesse projeto em si e se conversassem, porque eu acho que é isso que a gente tem que fazer na universidade. A universidade não é um lugar que acolhe os alunos, não é um lugar que ensina você a ter pensamento crítico, a pensar no outro, a pensar socialmente falando. Então, se dá para fazer isso, por que não fazer? A palavra já está aí, o diálogo. Precisa ter uma conversa entre coordenadores, perceber que isso é uma realidade da universidade, que não é apenas nos cursos, porque a gente fala assim da mãe, mas também tem o pai que tá auxiliando. Nós temos um professor aqui que traz o filho para o momento de aula, porque ele que tá mantendo. Então tem outros cursos que também deveriam ter essa abertura, essa proposta de ter. Conversar. Tem que conversar, pensar em espaços, planejar espaços. Aqui o SEDU está pensando numa brinquedoteca, um espaço pensado para isso. E é não deixar só no imaginário, é realmente pensar, mas idealizar, trazer para a realidade o humano. É perceber que todos nós temos direito a uma educação completa e não porque uma pessoa tornou-se mãe, ser excluída, não pode. Para um pouquinho agora, quando a criança estiver maior você volta. Não, nós temos capacidade suficiente para isso, mas precisamos também de um resguardo, de um apoio da universidade, um apoio do Estado para isso. Então, é conversar e fazer, não só ficar no pensar.